Bomba na cidadania italiana. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Uma bomba foi acionada no final de 2024 e início de 2025 e está explodindo o sonho de centenas de famílias. Faz o seguinte, senta aí, sem pressa, pega um café, um chá, porque a história que eu tenho para te contar é dramática, intensa e trágica. Sentou? Então vamos lá que eu vou te contar a realidade de centenas de famílias nesse momento. Você lembra que em dezembro de 2024 foi aprovada a lei orçamentária italiana para 2025? Aquela que fixou uma taxa de 600 euros por requerente no processo judicial? Pois é, ela entrou em vigor em 1º de janeiro de 2025. Antes, 547 euros por processo. De repente, 600 euros por pessoa. Um salto absurdo. E sim, é lei. Eu disse lei. Resultado. Muita gente não quis ou não pôde pagar essa custa processual. E o efeito disso? Exatamente o que o governo italiano queria. Menos processos. Mas calma, porque é aqui que a história começa a ficar perigosa. Empresas e escritórios perceberam que perderiam muitos clientes, muitos processos, naturalmente. E aí, como num passe de mágica, surgiu a solução. Correr contra o tempo. Protocolar todos os processos antes da nova taxa entrar em vigor. Só que isso teve um custo alto. Em muitos casos, processos foram protocolados sem documentos, apenas com procuração, sem certidões emitidas em teor, sem traduções, sem apostilamentos, incompletos. E tem mais. Em alguns casos, nem a taxa processual foi paga. É aqui, nesse ponto, exatamente aqui, que a bomba foi armada. Você está acompanhando? Ainda estamos no final de 2024 e início de 2025. Tudo parecia estar andando normalmente. Os processos seguiam, audiências foram marcadas, o tempo passou. Chegamos em 2026. Então, a bomba começa a explodir. Decisões começam a sair. E o resultado? Processos julgados improcedentes, negados, direitos negados, sonhos negados. E o motivo? Simples, frio, técnico. Falta de prova desde o início do processo, com base em vários artigos da lei italiana, especialmente no artigo 281 do Código de Processo Civil, que na prática diz mais ou menos o seguinte: se você não apresenta suas alegações e provas logo no primeiro ato, ou seja, a inicial do processo, você perde esse direito depois. Perde, sem volta. Agora me diz, e essas famílias? O que elas vão fazer agora? Será que elas sabiam disso tudo? Dos riscos, das consequências? E tem mais uma pergunta que quase ninguém está fazendo. E se os juízes começarem a condenar ao pagamento de honorários? Porque, em regra, quem perde o processo paga os honorários da parte que ganha. Quanto isso pode custar? 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000 euros... ou mais? É assustador, é revoltante, mas é real. E talvez eu esteja sendo a primeira pessoa a te contar isso. Talvez você conheça alguém nessa situação. Ou pior, talvez esse seja o seu caso. E se for, eu sinto muito, de verdade. E por que eu tô aqui falando tudo isso? Porque os meus 11 anos como operadora do direito não me permitem fingir que nada está acontecendo. Não me permitem romantizar um cenário tão grave.
Eu não negocio o sonho de quem confiou na Espertab e nem os meus valores. E dentre eles estão a ética, a transparência, a verdade. E como diz o ditado, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Então, se o seu processo de cidadania parece fácil demais, com promessas demais, desconfie, porque pode ter algo errado por trás. Algumas bombas não fazem barulho quando armadas, só quando explodem. E aí, pode ser tarde demais. Você soube de algum caso assim? Me conta aqui nos comentários.